Mateus capítulo 6, versos 16 a 24. Nós lemos até o verso 15, né? Então, relembrando aí, né, o propósito do nosso estudo é mostrar o que Yeshua ensinou, né, deixar claro que todos os seus ensinos tinham como base as escrituras sagradas, né? Aí o Taná, Torá, Neviim, Ketuvim. E aí estamos mostrando, né, aqui os princípios claros e escriturísticos das palavras do mestre da Galileia, né, Yeshua, a Mashiach. Recapitulando ainda, vimos nos estudos anteriores o início do Sermão do Monte, no capítulo 5, todo o ensino que Yeshua estava ministrando aos Talmidim naquela ocasião. Nós vimos que o ensino abrange, né, do capítulo 5 ao capítulo 7, tudo isso é o Sermão do Monte. No nosso último encontro, estudamos o início do capítulo 6, do verso 1 ao 15, e tivemos a oportunidade de ver o verdadeiro ensino sobre a prática da Tzedakah, né, ou ajuda ao necessitado. Também vimos o verdadeiro ensino sobre a prática da oração, né, que essas coisas não podem ser para que as pessoas vejam, né, ou seja, para serem vistas, né, para receber louvor de homens. Falamos ainda sobre o verdadeiro sentido da oração do Pai Nosso. E hoje continuaremos a estudar os ensinos dados pelo mestre naquela ocasião, seguindo no capítulo 6, a partir do verso 16. Vamos ver aí mais algumas revelações através dos ensinamentos da Torá que o mestre trouxe ali naquela ocasião. Então, vamos fazer a leitura como sempre fazemos. Vou fazer a leitura geral e aí depois a gente volta analisando aí parte a parte. Então diz lá, Mateus 6, do verso 16 em diante, diz assim: quando jejuarem, não se apresentem com uma aparência abatida, como os hipócritas. Eles fazem expressões de tristeza para os outros verem que estão jejuando. Eu lhes digo que já receberam sua recompensa. Entretanto, você, ao jejuar, arrume-se e lave o rosto, para que ninguém saiba do jejum, com exceção de seu pai que está com você em secreto, e seu pai que vê o que é feito em segredo, dará a você a recompensa. Verso 19. Não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças e ferrugem destroem, e onde os ladrões abrem à força e roubam. Em vez disso, juntem riquezas para vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não entram nem roubam. Pois onde estiver sua riqueza, ali também estará seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão. Verso 24. Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Só até aqui. E aí, a gente já começa a perceber que tem algumas coisas estranhas aqui, né? Começa. Aí que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, o autor dessa Bíblia aqui morreu hoje, faleceu hoje, né? David H. Stern. Ele faleceu hoje. Eu vi uma notificação sobre isso. Essa semana, no dia de Yom Kippur, eu estava lendo, até falei sobre isso lá na live. Estava lendo Josué,
E aí eu vi uma coisa interessante que eu não tinha percebido. Quando Raabe foi tirada de Jericó, ela foi levada para Josué, apresentaram ela e mantiveram ela longe, separada do acampamento. E isso me chamou a atenção quando eu estava lendo, né? E aí me veio à tona a questão de salvação, a diferença entre salvação e a diferença entre fazer parte do Eterno, do povo do Eterno, né? Raabe, ela foi salva, mas ela ainda não fazia parte do povo. Então há uma diferença entre ser salvo e fazer parte do povo. Muitas pessoas hoje são salvas, mas poucos fazem parte do povo. Para que Raabe pudesse fazer parte do povo, ela tinha que primeiro ser purificada. Por isso que ela foi colocada à parte da tribo, à parte da congregação, à parte do povo. Até que ela fosse purificada, até que ela reconhecesse, que ela decidisse fazer parte do povo de Israel, como de fato aconteceu, tanto é que ela entra na genealogia de Yeshua, né? Ela passou a fazer parte do povo de Israel, assim como Ruth, né? Então você vê que o texto mostra ali, mas às vezes a gente passa e a gente não percebe, mas estava lá, ela foi colocada à parte, para que ela pudesse ser purificada, para que ela pudesse entender, compreender. Ou seja, é o tempo que nós temos em Techuvá. Nós temos um tempo em que a vida justa de Yeshua cobre, faz por nós aquilo que nós deveríamos fazer. Aí nós vamos aprendendo, começando a praticar, vamos aprendendo e praticando, né? E assim a gente vai adentrando o povo, né? Quando é que a gente adentra o povo? Quando a gente vai fazer parte da aliança, vai fazer Brit Milá, e você vai cumprindo cada etapa, né, da Techuvá. Até lá, Yeshua, a vida justa de Yeshua vai fazendo efeito em nossas vidas. Mas vamos lá, né? Continuamos vendo que à medida que o famoso Sermão do Monte prossegue, Yeshua continua a descrever a vida dos súditos do reino como algo que mostra a vontade do Eterno desde o início, ou seja, a sua justiça. Quando ele passou a dar a Torá ao homem, mesmo antes da outorga da Torá escrita no Sinai. A orientação de Yeshua em seus ensinos neste sermão é para que os que desejam fazer parte do reino assumam essa cidadania desde já. Eu já falei sobre isso na semana passada, né? No último encontro. Então, entendendo que essa cidadania, né, ela traz um relacionamento real com o Eterno, a ponto dele ser o nosso Pai. Assim, vejamos parte a parte os ensinos do nosso mestre Adon Yeshua durante esse momento do Sermão do Monte. E eu vou ler de novo os versos referentes ao jejum. Vamos falar agora sobre o jejum, né? Mateus 6, versos 16 a 18, o texto diz o seguinte: quando jejuarem, não se apresentem com uma aparência abatida, como os hipócritas. Eles fazem expressões de tristeza para os outros verem que estão jejuando. Eu lhes digo que já receberam sua recompensa. Então repare nas palavras que estão sendo ditas, tá? Entretanto, você, ao jejuar, arrume-se e lave o rosto, para que ninguém saiba do jejum, com exceção do seu pai, que está com você em secreto. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, dará a você a recompensa, né? Esse jejum citado, eu escrevi aqui, esse jejum citado por Yeshua é o mesmo tipo que nós vemos as pessoas fazendo por aí, dentro do sistema religioso? De que jejum é esse que Yeshua está falando? Esse jejum é o jejum de Yom Kippur? Será que Yeshua vai contra a Torá? Ora, a Torá é clara ao definir que o jejum de Yom Kippur tem algumas regras. A Torá escrita deixa algumas pistas, a Torá oral esclarece como que tem que ser, certo?
E o que Yeshua está falando aqui vai contra o que a Torá está falando. Então, só tem duas alternativas. Ou ele está ensinando contra a Torá, o que nós repudiamos, não é isso, ou ele não está falando do jejum como muita gente está pensando aqui. Certo? Então vamos ver qual é o assunto que está sendo tratado aqui. Apesar de parecer que ele está falando de jejum, mas o assunto não é esse. O assunto não é esse. Ora, agora confundiu, não é? Ué, o texto tá, as palavras estão falando de jejum. Vamos ao contexto correto desse ensino de Yeshua. Existe outro tipo de jejum? A pergunta é essa. A Torá define outro tipo de jejum? O único jejum bíblico é o de Yom Kippur. Não existe outro tipo de jejum. Não existe mandamento para outro tipo de jejum. Todos os outros jejuns estão fora da Torá. Mas vamos lá, vamos entender o contexto. O contexto correto desse ensino de Yeshua, né? Olhando para o contexto histórico, literal. Aqui nós temos que analisar de duas formas. Lembre-se que eu venho falando para vocês que os textos da Brit Hadashah, tá? Da Bessorá, falando de evangelhos, tem que ser analisado não somente no contexto literal, mas também no contexto profético. Por quê? Porque Yeshua é profeta. O texto de Paulo não, é outra forma de analisar. Mas o texto de Yeshua, os textos da Bessorá, dos evangelhos, tem que ser analisados como textos proféticos. E como textos proféticos, além do literal, eu tenho que analisar primeiro, antes da vinda de Yeshua, só que aí aqui eu não vou, eu tiro essa parte porque ele já veio. Ele está sendo tratado nesse assunto aqui. Então, assuntos posteriores a ele, ou seja, à volta dele, relacionados ao reino. Então é importante que eu sempre tenha esse entendimento. Se eu pegar sempre e analisar isso aqui como algo à parte das profecias, eu vou perder alguma coisa. Eu vou perder informações. Então, olhando, foco 1, olhando para o contexto histórico literal, né, o Taná, ou o Antigo Testamento, mostra diversas práticas de jejum. Veja que eu estou falando que o Taná mostra que pessoas praticaram jejum diversas vezes. Vou mencionar algumas vezes, tá? E aí essas práticas de jejum aparecem associadas a diversas motivações, tá? E circunstâncias, como por exemplo, ritos fúnebres. Algumas pessoas jejuaram porque alguém morreu, ou porque alguém estava doente e estava para morrer, né? Conforme nós lemos lá em 2 Samuel 12:16, o caso de Davi, que recebeu a informação de que o filho da mulher de Urias, que era dele, né, estava doente, porque o Eterno determinou, como punição, certo? Então ele entra em jejum. Se você for ler o texto lá, você pode buscar ali contexto de Yom Kippur ali, mas não me aprofundei nisso não. Vamos pegar a parte histórica. Davi jejuou enquanto a criança estava viva. Depois que a criança morreu, tá? E aí ele jejuou alguns dias. Parece, se não me engano, foi 7 dias, parece. 7 dias. Ele jejuou, quando vieram falar para ele, a criança morreu. Ele tomou banho, penteou o cabelo, botou a roupa limpa e foi comer. E o povo não entendeu. Ora, quando a criança estava viva, você jejuava. Agora que ela morreu, que aí o costume era... O costume, não é mandamento, o costume era que quando a pessoa morresse, eu sofri o baque, rasgo as minhas vestes e fico em jejum, não como nada. Certo? Então, aí, uma das motivações ou circunstâncias seria por causa de rito fúnebre. Outro, um pedido de bênção,
como nós vemos lá em Êxodo capítulo 8, verso 21. Para que Deus pudesse ajudá-los a resolver alguma coisa ali na situação que estava ali, então Esdras convoca um jejum. Se você for procurar lá, possa ser que você encontre lá pautas e perceber que aquilo ali estaria enquadrado em Yom Kippur. Se você for procurar palavras-chave ali, você vai encontrar alguma coisa ali, tá? Mas vamos considerar somente a parte histórica literal. Uma outra, celebração penitencial, como em Neemias, capítulo 9, verso 1. Também dentro do contexto ali de estar buscando arrependimento, acontecer alguma coisa e tal, e aí faz-se jejum para pedir a Deus para que aquilo, né, a consequência seja amenizada. Penitência. A Torá, no entanto, impõe jejum apenas uma vez ao ano, na solene festa de Yom Kippur, certo? O dia da expiação, conforme nós lemos em Levítico 16, verso 29, que diz: este é um estatuto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Ponto. Certo? Então, na Torá, só temos este jejum de Yom Kippur. Mas nós vimos ali que houve outras práticas de jejum. Essas práticas são legais? Se elas não estiverem enquadradas em Yom Kippur, não são legais. Vem da tradição. Agora, pode ter vindo da tradição. Pode ser um dogma. Seriam meras tradições. Tipo, você falou, morreu, eu vou jejuar porque morreu. Agora, o povo fazia isso. Fazia porque queria, então. O povo fazia isso. Será que se eu for buscar e estudar, eu não vou encontrar nessas referências que eu dei sinalizações de que aquilo era Yom Kippur? Ou que estava próximo a Yom Kippur? Tá? Vamos lá. Eu trago eu trago os cadeados. O problema é que a gente tem a tendência a analisar o texto bíblico linearmente, achando que as histórias estão acontecendo consequentemente. A gente tem essa tendência. Mas eu já falei, principalmente em pontos de profecia. Tem coisa que acontece aqui, volta para cá para depois vir para o meio. Então a gente tem que aprender que a Bíblia não é um romance de Sidney Sheldon. A gente tem que entender isso. A Bíblia, os profetas, o Novo Testamento, né, são livros proféticos. Você pode até procurar. E olha que Paulo não é assim. Você não consegue estudar Paulo também linearmente. Tem coisa que Paulo começa a falar e volta, depois ele volta para cá de novo para começar. Do Romanos, 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10 está falando a mesma coisa, mas se você ler ali, se você fizer só a leitura básica ali, você pega o capítulo 9 e acha que ele está falando de atleta, de esporte. E todo mundo acredita nisso. Mas não, ele está falando sobre comida sacrificada. Ele está falando sobre comida sacrificada. Ele começa no capítulo 8, faz várias argumentações, entra no capítulo 9, dando outras argumentações, dando exemplos ali para finalizar no capítulo 10. Tá? Então, por isso que eu falo, não é tão simples. Mas vamos lá, não acabou ainda não. Não acabou as informações ainda não. Então, como lemos e aprendemos, a prática desse jejum é acompanhada, né, de sinais visíveis, né, de jejum. Qual jejum? O jejum de Yom Kippur. Então, a prática do jejum de Yom Kippur é acompanhada de sinais visíveis. Quais sinais visíveis? Né? Lavar o rosto. Ou melhor, não lavar o rosto. Não tomar banho. Vestir pano de saco ou uma roupa velha, rasgada. Porque está representando humilhação. Né? Cobrir a cabeça com cinza. Certo? Essas práticas, esses sinais visíveis demonstravam o quê? Visavam o quê? Visavam que
a pessoa mostrasse exteriormente, né, que mostrasse para o Eterno que a prática dele ali estava de arrependimento, de lamento, de humilhação. Para o Eterno. É para o Eterno. Certo? O desejo, ele estava expressando o quê? O desejo sincero de conversão, de techuvá, de arrependimento. Certo? Conforme nós lemos aí em Jonas capítulo 3, versos 5 a 9. Jonas não queria, mas foi levado a ir para lá. Ele foi levado a ir para lá, para Nínive. Quando ele chega lá, né, manchado dos líquidos estomacais do peixe, né, ele chega lá e prega para aquela cidade. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 39 dias, Nínive será destruída. E ele foi pregando dia após dia. Cidade era 3 dias de caminhada. De uma ponta a outra, você fechava a cidade em 3 dias de caminhada. E ele pregou ali os 40 dias, dizendo que Nínive seria destruída. E ficou de braço cruzado, esperando que Nínive fosse destruída. Nínive não foi destruída. O povo se arrependeu. Até o rei se arrependeu. E o texto bíblico vai dizer, o profeta vai dizer, que botaram pano de saco até nos animais. Cobriram os animais de cinza. Toda Nínive se arrependeu. Tudo bem. 100 anos depois, você vai ver no livro de Naum, 100 anos depois, eles voltam de novo e Deus cumpre a mensagem profética de Jonas, lá em Naum, se eu não me engano. Se eu não estiver trocando os profetas. Tá? 100 anos depois isso vai acontecer lá. Mas naquele momento ali de Jonas o povo se arrependeu. Houve o quê? Houve conversão, houve techuvá, houve arrependimento, houve mudança sincera diante de Deus. Certo? Então a Torá oral ainda nos mostra que nesse dia de jejum não devemos sair de casa. Então veja, eu estou expressando para vocês coisas que estão sendo apontamentos contrários ao que Yeshua falou no ensinamento dele. Lave o rosto, unge o cabelo, bota roupa boa e tal, e vai para a rua sem que ninguém perceba. Ora, Yeshua não estava falando de jejum. Nos textos dos escritos nazarenos, né, a Brit Hadashah, ou o Novo Testamento, somos informados que os fariseus jejuavam por vontade própria 2 vezes na semana, de acordo com Lucas capítulo 18, verso 12. Alguém cobra, vem cá. A gente jejua 2 vezes por semana e seus discípulos não jejuam, não? Eles estavam cheios de dogmas. Eles estavam cheios de halahá, certo? Nós estamos cansados de provar isso aqui. Eles estavam cheios de halahá. Assim também como os discípulos de Yohanan, o Imetsor, jejuavam. Só que, no caso de Yohanan, era por causa de Yom Kippur. Por quê? Yohanan estava batizando quando? Às vésperas de Yom Kippur. Então, quando que eles iam jejuar? Na época de Yom Kippur, certo? Então, vamos lá. Ora, será então que Yeshua estava indo contra a Torá e os profetas ao ensinar que quando os discípulos fossem jejuar, deveriam fazer com que sua aparência fosse boa, ungindo a cabeça, lavando o rosto e saindo normalmente, de forma que as pessoas não percebessem que jejuavam? Será que esse ensino era contrário à Torá? Será que Yeshua estava pela primeira vez na vida dele, logo após ter sido aceito como ungido, como Messias, como Filho de Deus, aí ele sobe no monte, vai ensinar o povo. Antes dessa parte aqui, ele ensinou um monte de coisa a respeito da Torá, e aqui, justamente aqui, ele vai ensinar contra a Torá? É complicado a gente aceitar uma coisa dessa. Não é jejum que ele está falando. Ele não está falando de jejum. Aí é que está o mistério. Aí é que está o mistério. Ele fez jejum de 40 dias. Ele fez do de Yom Kippur, que ele se batizou
na semana, às vésperas de Yom Kippur, né? Ele se batiza naquelas vésperas de Yom Kippur, faz o batismo de Yom Kippur mais 39 dias. Ele não fez em outra época, ele fez em Yom Kippur, só que prolongou. Não é sobrenatural não. Não é sobrenatural não. Se ele for sobrenatural, eu rasgo tudo aqui e acabou, pô. Não existe o jejum cristão que é todas essas facilidades aí de que eu posso ficar sem comer tal hora, eu posso beber água e não sei o que. Esse aí, o jejum da Bíblia não tem, sem nada. Teve providência depois, né? Vieram os mensageiros e trouxeram alimento, certo? Mas vamos lá. Ele tinha acabado de passar pela imersão. Ele tinha acabado de receber a informação de que ele tinha sido aceito como Messias, como ungido, como Filho de Deus. Aí Deus ia quebrar todo o contexto de Torá, transformar o organismo dele, ou fazer alguma coisa com o organismo dele para ele aguentar ficar 40 dias para ser provado. Não faz sentido isso. É muito mais fácil eu entender que o organismo dele suportou durante 40 dias. A gente precisa entender que hoje você tem água fácil e farta para beber o tempo todo. Então, seu organismo está muito acostumado a beber muita água. Embora que muitas aqui não bebem água quase nada, né? Mas lá não era na época tão fácil se ter água. Onde é que as pessoas viajavam dias e dias só com um negocinho de água. Você bebia pouca água. Então, a gente tem que compreender que o contexto é diferente. O contexto é diferente. O corpo hoje não reage da mesma forma que reagia naquela época. Principalmente naquele lugar. Quem nasce lá tem um organismo um pouco diferente do que quem nasce aqui, hoje. Tá? Então a gente tem que entender que as características do local, das pessoas, da história, da época, é diferente de hoje. Ele faz diferença. Então vamos lá. Esse ensino de Yeshua sobre o jejum é uma profecia. Isso aqui não é literal. Isso aqui é uma profecia. Precisa ser visto dentro do contexto profético das Escrituras. Tá? O jejum mencionado por Yeshua nos versos 16 a 18 não é um jejum de comida. Não é um jejum de comida. Sabemos que o único jejum determinado pelo Eterno é o de Yom Kippur. Esse jejum ensinado aqui por Yeshua era de legalismo ou de paganismo. Ora, que é isso? Como é isso? Da onde está tirando isso? É só observar o texto. Ele queria dizer que não podemos sair nos mostrando, ou seja, procurando mostrar que somos justos, pois isso seria uma prática pagã. Estou falando algo diferente aqui, que nós vimos no capítulo 5 e que nós vimos no início do capítulo 6, onde ele falou alguma coisa que estava ligada ao paganismo, e ele estava falando não para pagãos, mas ele estava falando para judeus. Então estamos apenas esclarecendo. Ele queria dizer que não podemos sair nos mostrando, né, procurando mostrar que somos justos, pois isso seria uma prática pagã. Exatamente. Mais à frente ele faz uma comparação de algo com o paganismo, versículos à frente, quando ele vai falar sobre outro assunto. Nós falamos sobre isso no último encontro, que as pessoas até desconsideram, mas ele fala sobre a prática pagã dentro de algo que ele está falando ali que não seria. Ou seja, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 6? Ele ainda não saiu do assunto. Ele ainda está falando sobre a questão da Kavaná. Ele ainda está tratando do assunto de eu fazer as coisas para me mostrar. Ele não passou do assunto ainda. Perceba
que ele continua no assunto da intenção por trás da prática, assim como vimos no ensino da Tzedaká e da oração. Veja, quando Yeshua fala sobre ungir a cabeça, está falando sobre receber a aprovação do Ruach. Porque o que é o óleo? O que é o óleo de unção? Qual é o apontamento que tem o óleo de unção? Obras de justiça. Então, quando se coloca o óleo, que é um apontamento para obras de justiça, sobre a cabeça de alguém, está se fazendo o quê? Está se mostrando que o Eterno está aprovando as práticas dessa pessoa. Então, quando Yeshua está falando, quando você jejuar, quando você se separar das práticas pagãs, unge a sua cabeça com óleo. Ou seja, né, receba a aprovação do Ruach. Olha o contexto. Olha o que ele está falando, como é que faz sentido. Receba a aprovação do Ruach. Ó, o óleo é um apontamento para a prática da justiça ou obediência à Torá. E a unção, que é colocar o óleo sobre a cabeça, é o apontamento para a aprovação do Eterno, aprovação do Ruach. E Yeshua também falou sobre lavar o rosto. O que é rosto? O que é rosto? O que vocês acham que seja rosto na profecia? Quando se fala de rosto. Rosto é um apontamento para Yeshua e para os discípulos, para os remanescentes. Por quê? Quando você vê um rosto falando sobre a face do Eterno, o Eterno tem face? Não. Então, quem é que está aparecendo ali? É Yeshua, ou os enviados dele. Então, quando você vê num texto que aparece em referência ao Eterno, falando sobre partes do corpo humano, vai estar se referindo, na grande maioria das vezes, vai estar se referindo a Yeshua e aos Talmidim, aos remanescentes. Então, quando você vê aqui Yeshua falando sobre lavar o rosto, né? Lavar o rosto é consertar a face, ou seja, ajustar a vida diante da vontade do Eterno. É o indivíduo que está ali, que é seguidor, que obedece a Torá, tá? Ter a sua vida ajustada diante do Eterno, né? A Carral ou Congregação Nazarena, né? A igreja, ela cresce atrás das cortinas e não se mostrando e não aparecendo. Quando Yeshua está falando ali, né? Ele está voltando no assunto das aparências. Ele não saiu do assunto das aparências. Ele continua falando que não podemos ter a necessidade de nos mostrar perante os homens para receber glória de homens. Tanto é que ele vai falar, né, sobre o segredo. Olha o que ele fala. Para que ninguém saiba do jejum, com exceção de seu pai que está com você em secreto. E seu pai que vê o que é feito em segredo, dará a você a recompensa. Nós já falamos sobre a recompensa semana passada, na última vez. A recompensa é quando? A recompensa é no Olam Rabá. Ele mudou o assunto do que ele estava falando no início do capítulo 6? Não. Aparentemente ele está falando sobre jejum, mas isso aqui é uma profecia. E aí, nós temos a tendência a analisar o texto de forma errada. Por quê? Porque aprendemos assim. Queremos ler aqui e ver o que está em português aqui
e tirar o ensinamento básico daqui do texto em português. Mas nós não olhamos para o contexto histórico. Nós não olhamos para o contexto profético. Notemos que o propósito é que o Pai do céu, que vê nossas práticas em segredo, nos recompense no tempo oportuno. Ou seja, no Olam Rabá. Então, Yeshua aqui não está falando sobre jejum. Ele está usando a metáfora do jejum para trazer uma profecia. E a profecia é clara. Se você for substituir aqui, ele vai falar assim, quando aí no lugar de jejum, você usar ali, por exemplo, afastar do paganismo, né? Você vai dizer, quando se afastarem do paganismo, não se apresentem com uma aparência abatida, como os hipócritas. Olha isso. Eles fazem expressões de tristeza para os outros verem que estão se afastando do paganismo. Cara, é muito simples de você ler, de você conseguir compreender a profecia. Quando você tem o entendimento do sentido profético. Se você olha como uma profecia. Agora, se não olhar como profecia, se quiser olhar como um texto literal, aí você vai entender que Yeshua está indo contra a Torá. Sempre. Nunca ele fala algo meramente por falar, ou meramente repete alguma coisa. Principalmente quando algo aparentemente vai contra o que está escrito, que é o caso aqui do jejum. Se eu for considerar isso aqui como jejum, que ele está ensinando sobre jejum, ele está indo contra o que a Torá fala. Ele está indo contra o que a Torá fala. Ah, não, mas ele pode tá ensinando sobre um outro jejum. Que outro jejum, se a Torá só fala de um? Então fica complicado. Ah, mas ele jejuou 40 dias. O jejum, a Yom Kippur é só um dia. Sim, mas ele estava sendo provado. Ele foi enviado, ele não foi para o deserto porque ele quis. Ele foi enviado pelo Rua ao deserto. Ele foi movido a ir para o deserto e ficar lá os 40 dias. Ele não foi porque ele quis. Alguém por acaso ia querer ir para o deserto e ficar no deserto? Juntar riquezas. Juntar riquezas. Aí o texto fala, não juntem riquezas para vocês na terra, onde traços e ferrugem destrói, e onde os ladrões abrem à força e roubam. Em vez disso, juntem riquezas para vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não entram nem roubam, pois onde estiver a sua riqueza, ali também estará o seu coração. Mateus 6, 18 a 21. Ora, aqui também tem problema. Por quê? Porque ele manda juntar tesouro no céu. Alguém vai para o céu? Se ninguém vai para o céu, eu vou juntar tesouro no céu. Por quê? Seria reino. Juntar tesouro no reino. Então, qual é o ensino que ele está trazendo aqui? Não é juntar tesouro no céu. E também ele não está indo contra a pessoa ter riquezas. O que muitas vezes acontece as pessoas entenderem. Ele não vai contra as pessoas ter riqueza porque a Torá não vai contra as pessoas ter riqueza. Então vamos ver qual é o contexto disso aqui. A aparente mensagem a respeito de riqueza aqui é mal interpretada. Yeshua não iria ensinar nada contrário ao que a Torá já ensinava. Então veja o que diz o texto. Tá? Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ora, aqui é o Eterno falando ao povo. Para não dizerem que eles próprios conseguiram a riqueza, mas reconhecer que foi o Eterno que conseguiu, que permitiu que eles conseguissem. Ora, se Yeshua estiver ensinando contra juntar riqueza aqui, ele está indo contra a Torá, mais uma vez.
E nós sabemos que ele não está indo contra a Torá. Então resta-nos o quê? Entender o que ele está ensinando. Compreender o sentido profético do que está sendo falado aqui. Certo? O Eterno não é contra a riqueza, desde que seu coração esteja no lugar certo e que o reconheça como aquele que as permite. Com o propósito de quê? De dar condição ao homem de ajudar o próximo que está em necessidade, conforme nós já vimos nos estudos anteriores. Certo? Então, para que existe alguém mais rico e alguém mais pobre? Para que possa haver equilíbrio. O mais rico tem condições de ajudar o mais pobre para que ele possa também ter o sustento. E o Eterno manda que aquele que tem mais ajude o que tem menos. Mas vamos lá. Então, o que Yeshua estava querendo com aquele ensino? O que Yeshua estava querendo com aquele ensino? Yeshua continua o discurso a respeito de reconhecimento humano. Não acabou ainda. Contrapondo com o reconhecimento das obras justas por parte do Eterno. As riquezas mencionadas por nosso mestre aqui é a respeito da recompensa que o discípulo terá no futuro, por viver segundo a vontade do Eterno expressa pela Torá. Certo? Isso fica muito claro, já que em seu discurso, Yeshua manda juntar riquezas no céu, e sabemos que ninguém vai para o céu. Assim, juntar riquezas no céu é um apontamento para juntar atos de justiça, ou juntar tesouros no reino, uma vez que a vontade do Eterno vem do céu. Lembrando de que? Semana passada também, oração do Pai Nosso. Tá vendo como é que ele está voltando no mesmo lugar? Ele não está saindo. Ele está dando um ensinamento. Qual que é a oração do Pai Nosso? Vamos voltar aqui. Ó, Pai Nosso no céu, teu nome seja mantido santo. Venha teu reino. Ó, venha teu reino. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Quando você está tratando de céu aqui, você está tratando do reino. Porque é o reino que vem. Vem de onde? Vem do céu. A vontade de Deus vem do céu. Qual é a vontade de Deus? A Torá. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Então, mais uma vez, fica claro que Yeshua continua ensinando, com outros exemplos, a respeito da intenção nas práticas. Tanto que ele finaliza o trecho com olha só como é que é claro isso. Onde estiver a sua riqueza, ali estará o seu coração. Coração é um apontamento para kavaná, para intenção. O próprio texto dá para a gente a pista da profecia. Mas por que a gente não enxerga? Porque a gente não foi treinado para isso. Nós passamos a vida toda ouvindo pregação no púlpito. Bate, grita, joga paletó. A gente passou a vida toda assim, ouvindo essas coisas. Mas não foi treinado para entender o que o judeu está falando. Porque o judeu tem um jeito certo de falar. Os judeus ouviam e compreendiam o que ele falava. Alguns ficavam na dúvida ainda. Por quê? Porque ele falava em parábolas. Por que ele falava em parábolas? Porque tinha muito romano perto que podia querer prendê-lo antes da hora. Então tinha que falar em parábolas. Por que Paulo fala tanto sobre reino espiritual, mundo espiritual e tal? Por quê? Porque as cartas dele eram lidas pelos romanos. E se ele falasse a verdade, escrevesse de forma clara ali, ele não ia sair da prisão nunca. Fora que iam perseguir as pessoas que iriam receber a carta. Agora ele colocava coisa espiritual, eu não sei o que, o céu e tal, não sei o que. O cara lia ali, não entendia nada. Esse cara é louco, manda essa carta, não pode mandar a carta pra frente.
Mas se você entende que céu é reino, se você entende que espiritual é obedecer a palavra, é ser obediente, aí você vai pegar e vai ler o texto de Paulo e você vai compreender. Tem porquê as coisas. Tem porquê. E para finalizar, vamos pro próximo. O olho é a lâmpada do corpo. O olho é a lâmpada do corpo. O texto diz o seguinte: o olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, na Bíblia está aí, generoso. Eu acrescentei alguma coisa. Se tiver atos justos, tá? Todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, se for avarento, eu acrescentei atos injustos, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Isso aqui é profético, tá? Se a luz que estiver em você for escuridão, entendam isso. Existe luz escura? O que é escuridão? A ausência de luz. Por isso que eu botei ali atos injustos, tá? Então, se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Vamos lá. Conforme já venho falando, ao lermos o Sermão da Montanha, estamos percebendo que realmente não entendemos tudo que está exposto nele. E isso tem ficado claro, que é pela simples razão do texto original ter sido escrito em hebraico. E que isso é surpresa para muita gente. E só depois, né, foi traduzido para o grego, passando para o latim e depois para o português. Todo texto traduzido sofre mutações devido às diferenças nas estruturas de construção das línguas. E principalmente quando se trata de frases idiomáticas e de época. Um exemplo é essa frase que se refere a olho bom e olho mau. Como é que é olho bom e olho mau? O que é isso? O que é olho mau? O que é olho bom? Igual em português. Antes de você chegar lá em Israel, você falar olho gordo, que é um termo claramente nordestino, o judeu não vai entender o que é olho gordo. Ele não vai entender. Mas aqui no Brasil a gente sabe o que é olho gordo. Mas a gente não sabe o que é olho mau. Por quê? Porque é uma expressão idiomática local. E eu preciso entender o contexto original para que eu possa compreender o que ele está querendo falar. Essa frase, olho bom e olho mau, só é possível ser entendida corretamente se for dentro do seu contexto original. Os ouvintes de Yeshua tinham na mente todo o Taná. Portanto, qualquer frase ou palavra proferida invocava uma passagem bíblica na mente dos ouvintes. Lembre-se do que eu já falei. Quando Yeshua está no madeiro, que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou ele? Existe aquela história de que Deus virou as costas para ele porque ele estava com o pecado da humanidade? Não. O que ele estava fazendo? Um midrash de Salmo 22. Certo? Então, quando ele está falando de olho bom e olho mau, quem está ouvindo imediatamente busca na mente quais textos no Taná vai falar sobre olho bom e olho mau. Vamos ver no Taná, né, algumas passagens que vão falar sobre olho bom e olho mau. Provérbios capítulo 22, verso 9. Provérbios 22, 9. Diz: o que vê com olhos bons será abençoado, porque dá todo o seu pão ao pobre. Tem algumas versões que vai trazer uma outra palavra aqui. Qual a palavra que está aí? Generoso. Oi? Generoso. É por isso que a Gás Terno colocou ali, quando ele vai ler esse texto aqui, ele vai botar aqui, cadê? Entre parênteses aqui, ele botou generoso. Por quê? Porque o entendimento é de quê?
E eu coloquei o que quando eu escrevi ali? Eu coloquei atos justos. Então, qual é o entendimento para olho bom? Generosidade, atos de justiça, tzedakah. O próximo, Provérbios 23, verso 6, agora. 23, verso 6. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, olho mau, nem cobices as suas iguarias gostosas. Olha aí. E aí, o que é avareza? O que é inveja? Ato de injustiça. Uma pessoa que pratica injustiça. Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, um olhar mau. É você não ter contato, não ter convívio. Porque comer o pão da pessoa significa compartilhar, significa aliança. Ou seja, você vai ter aliança com quem é injusto, com quem é avarento. E aí o outro, Provérbios 28, verso 2. Provérbios 28, verso 2. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, olho mau. Porém, não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. 28 a 22. E aí, ó, nessas passagens percebemos claramente que o rei Salomão, né, autor de Provérbios, se refere à generosidade como olho bom. Ou seja, uma atitude de justiça. E a avareza como olho mau, sendo uma atitude injusta. Até mesmo nos dias atuais, essa frase idiomática milenar é usada em Israel para se referir a uma pessoa generosa ou a uma pessoa avarenta. Certo? No entanto, este trecho do ensino de Yeshua ainda está ligado ao anterior, sendo, portanto, uma profecia. O mestre está mantendo a mesma linha de entendimento, trazendo muitos exemplos. Agora, quando ele fala do olho, dentro dessa linha de raciocínio profético, ele traz um forte ensino. Então, Yeshua tinha falado de forma profética sobre jejum, depois falou sobre os tesouros no céu, apontando para a vida limpa, e agora ele fala sobre os olhos serem lâmpadas. Note que ele tinha falado sobre lavar o rosto ao ensinar sobre o jejum. O ensino dos olhos serem lâmpadas é o resultado de um rosto limpo, ou seja, purificado. Como é que Moisés descia do monte depois de ter contato com o Eterno? Com o rosto brilhando. Então, o rosto é luz, os olhos são luz. Certo? O rosto é um apontamento para Yeshua e para as pessoas que seguem as instruções do Eterno. Ele está exortando sobre a idolatria, o amor a coisas terrenas, ou seja, os servos do Eterno devem se reter em cumprir os mandamentos, pois tudo advém daí. Se eu cumpro os mandamentos, se eu obedeço ao Eterno, eu receberei todas as bênçãos que estão prometidas para aqueles que obedecem. Eu não preciso me preocupar. É o que vai se seguir nos textos do 25 em diante. Porque se preocupa com o que há de comer, com o que há de vestir. Porque se você obedece, você não tem que se preocupar. É isso que ele está falando. Mas o problema é a intenção das pessoas em demonstrar aquilo que não são, para receber glória dos homens. E aí ele fala diversas vezes: pois eu vos declaro que já recebeu o galardão. Pois eu vos declaro que já recebeu qual é a outra palavra que ele usa para galardão? A recompensa. Por quê? Por causa da Kavaná. Qual é a Kavaná? Qual é a intenção que está sendo falada? Yeshua está apontando para o futuro. Ele está apontando para o dia em que as pessoas vão acordar e vão perceber que perderam tempo. Ele está apontando para o dia que as pessoas vão acordar e vão perceber que já buscaram e não vão receber lá. Por quê? Porque receberam antes. Receberam glória de homens. Buscaram coisas de homens. Esse é o sentido que está sendo dito aqui, dentro da profecia.
Não é um ensino meramente literal sobre riqueza, sobre jejum, sobre olho. Ele está indo mais profundo. Ele está indo mais adiante. Certo? É igual, por exemplo, você quer ver? Quando fala que a menina dos olhos. A menina dos olhos. Que expressão, né? Que vai estar dizendo sobre as meninas, a menina dos olhos de Deus. Quem é a menina dos olhos de Deus? É o povo do Eterno. É o povo de Israel. Por que o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus? Porque se Deus tivesse olho e você fosse olhar para dentro do olho do Eterno, quando você fala de menina dos olhos, você está olhando face a face da pessoa e você vê a sua face no olho da outra pessoa. Ou seja, você está vendo o que Deus está vendo. E Deus está olhando para quê? Para aqueles que obedecem. Então, quando você está falando de face a face, ou quando você está falando de menina dos olhos, você está falando de para quem Deus está olhando. E Deus está olhando para quem? Para Yeshua e para os talmidim, para os discípulos. Está olhando para quê? Para a obediência deles, para os atos de justiça dele. Por isso que nesse capítulo 6 ele está indo e voltando, falando sobre a kavaná, sobre a intenção, sobre os atos de justiça, sobre a recompensa que vai ser dada no futuro. A gente olha aqui e parece que ele está falando de coisas triviais. Aí você vê, você procura na internet, bota esses textos, esses temas aqui, você vê ensinos mirabolantes. Mas não é o contexto, não é o que ele está falando. Concluindo esse estudo, podemos perceber o real sentido do que Yeshua estava ensinando aos talmidim naquele momento. Podemos ver como entender as Escrituras em seu contexto correto nos traz a verdadeiro aprendizado dos ensinos de Yeshua, né? Então, estude as Escrituras corretamente, afaste-se dos dogmas e entenderá corretamente os princípios bíblicos.